Soaring
bom dia Moçambique, muito bom dia Bel. Olha que hoje abrimos assim aqui com esta linda música deste jovem que está a fazer muito sucesso. Atenção que ele é um jovem tão pequeno, mas ele carrega algo incrível dentro dele e passo desde já a saudade. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito bom dia a todos que estão aí a acompanhar e obrigado pela oportunidade de cá estar. Olha, abrimos com esta música, acreditamos nós que existe aquele que está acompanhando a zona centro-norte do país, como também fora de Moçambique, e trouxe aqui uma música que tem, digamos, uma inclinação da zona sul. Pode-nos traduzir o que é que pretende dizer, porque a música é de facto incrível. Uau, glória a Deus. Essa música quer dizer, o título como diz, Munumuana, mas é muito mais ligado aqui à adoração a Deus, porque alguém comparado a Deus não existe. É um clamor que nós fazemos diante de Deus através dessa canção. E a dizer que não importa o que eu faço, não importa onde eu esteja, Deus, a paciência de Deus é insuperável e é inexplicável. Então, alguém comparado a Deus, mesmo que os pecados estejam a nos pesar, mesmo que a culpa esteja a nos consumir, Deus está sempre ali para nos perdoar. É basicamente esta a ideia da canção. Uau, acredito que ficou aí esta grande, digamos, tradução desta linda música que já está a fazer muito sucesso. Eu tinha acompanhado a carreira de Bel, noto que de facto esta é a primeira música e Bel é alguém que já vem interpretando várias músicas. Como é que foi para ti trazer uma música? As pessoas já estavam acostumadas a ver Bel a cantar a música dos outros. Como é que foi para ti trazer uma música que fala mais de si, aquela música que sai do Bel? Uau, foi uma experiência nova e graças a Deus foi algo que me ajudou e está a ajudar muita gente. Foi uma experiência um tanto quanto diferente, né? Aquele processo de entrar no estúdio e poder ter. Eu já tinha essa música, acredito que desde 2019. My God! 2019, a música saiu já em 2021. Em 2021, certo? Então, nesse processo todo, foi uma experiência diferente. Eu até costumo dizer que eu não escolhi a música é que me escolheu. Então foi algo como uma surpresa mesmo para mim, né? E foi uma experiência uau e de dar glórias a Deus. Muito bem, estamos num ano, infelizmente, estamos a falar assim de Covid-19, já tem uma música, já estamos de facto na reta final da nossa conversa, porque temos um outro assunto muito sério que com certeza não vai querer perder. Quais são os planos para o ano 2021, mesmo com a Covid-19, conseguiu lançar esta música que já está a fazer sucesso, tenho acompanhado na Argélia, em Portugal, Brasil também tem visto algumas pessoas. Como é que tem sido para si trabalhar neste tempo de Covid-19? Uau, de fato, neste tempo, foi o tempo onde, na realidade, eu surgi muito mais por causa dessa condição, né? Então, como a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem, foi algo diferente. Deus usou disso. Eu gosto de dizer que Deus é o mestre do improviso. Ele pega algo que não é e faz ser. Então, quanto às coisas e planos e ideias para este ano, eu acredito que todas elas que estão diante de Deus, aquelas que estão no coração de Deus, vão acontecer, porque nada pode limitar a Deus. Então, simplesmente espero por ouvir mais de Deus e seguir a instrução dele, segundo a inspiração do Espírito Santo. Uau, incrível. Já agora, teremos o videoclipe da música, tá tudo pronto, planificado? Como é que é? Ainda não, ainda faltam recursos, né? Existem muitas coisas que... Vamos apoiar aqui os músicos, né? De fato. Existem algumas coisas que ainda estão paradas por falta de recursos, falo de finanças, falo de lugares, patrocínio, não sei quando. Se tivesse essa toda coisa, eu acredito que o vídeo já estaria disponível. E ainda não temos, ou ainda não tenho algo por dizer que de fato o vídeo vai sair, mas eu acredito que um dia chegamos lá. Bom, acreditamos, eu quero só lhe dar 20 segundos para convencer aquele empresário que está em casa, que gosta desse jovem tão baixinho, mas carrega algo incrível. 20 segundos só para trazer uma capela da sua música, depois vai deixar as suas páginas, como que as pessoas podem seguir-te, por aí em diante. Só 20 segundos só. Mostrar que ele é tão pequeno, mas ele carrega algo incrível mesmo. A capela. Ok. Me sabe nisso. Hakuna le afana kana wena. Wasula mingembeti yanga. Eloi, Eloi. Aula viti sichosa mina uvona milu yanga cheso nambi vunzi avanyisa vamatiko wena wanziranza munu mungwana ofana na wena
angakona. Uau. Hallelujah. Wena umuranze wawanga. Uau, incrível. Acredito que já tiveram a oportunidade de ouvir. Vai cantar de novo esta música, deixa ficar as páginas, o contacto. Bem rápido mesmo, vai cantar de novo e vai nos trazer esta música que com certeza firma fé. Para quem quiser ficar por dentro de toda a minha carreira, quem quiser ficar por dentro de todas as novidades, tudo mais, quem quiser ter o link para baixar a música, é só entrar, é só correr ir para o Facebook e escrever Belo Franco e lá vai poder ter a minha página. Lá tem um link, tem todos os vídeos, tem todas as covers que as pessoas têm feito acerca disso e lá estará por dentro de todas as coisas. Facebook, Belo Franco e Belo Franco no Instagram, tudo estará lá. Para contactos 84 57 36 820. 84 57 36 820. Muito obrigado. Vamos à música, né? Vamos à música de novo. Minhas senhoras e meus senhores, vamos alinhar aqui a música. Eu vou sair para outro lado, né? Fica à vontade. Até já. Love
Fizeste a tua preparação, as estatísticas, o 11 inicial. Está tudo a ir de acordo com o plano. Até que o Man City falha uma oportunidade fácil de marcar e te faz perder um jogo na aposta múltipla. Se perderes um jogo na tua aposta múltipla, vamos-te dar de volta 20 vezes o valor da tua aposta. Aqui, ganhas sempre, mesmo quando o Man City te desapontar. Para maiores de 18 anos, jogo responsável. Visite agora betway.co.mz. É domingo, é show da Tânia. Conversa. Na primeira chapada, eu basava. A violência na nossa sociedade é normalizada. Se os trabalhadores se chateiam, param, o engenheiro não sabe dizer qual é a solução. Por que você deixa o demônio? Eu tinha me afastado um pouquinho de Deus. Vou verificar se já defendeu e se já começaste a faculdade. Todos aqueles que vivem a acusar os outros passam a ser filhos do acusador. Diversão. Que a unha foi embora. Ô, Guira, pé. Mas espera, mas esse caso é o problema. Tenho um filho, amamentei. Clemente. Responsabilidade social. Então aqui está a cadeira para pôr o nosso amiguinho lá. Fica ciente que não estás sozinha. O teu problema já é o problema. Agora tem que enfrentar o problema. Aqui tem que sair a retaguarda, porque... Dicas da coach. Quando tu tens uma visão clara, esse medo que tu tens, tu vais ignorar. Todos os domingos, comunicando contigo. Fique ligado. Domingo sim, a partir das 20 horas, entramos em sua casa sem lhe pedir licença para lhe trazer história de mais uma figura sonante do nosso país. Mesmo que eu queira dizer que sou administrador, sou gestor, ninguém aceita isso, toda a gente ri. Durante a audiência, quando eu fui chamado, a juíza teve que se confrontar com 3 diferentes profissões minhas. O que levou Fernando Lima e seus amigos, colegas de profissão a abrirem um Media Cup? Essa parte eu não posso contar, porque iria contar algumas coisas terríveis. Muito bem, estamos de volta à segunda parte do programa Conexões Gospel. Olha que volto com a minha linda dupla Juju, que ela já está aqui ao lado do Micas Matinho. Portanto, sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Esperamos que tenham sim saído a correr mesmo para tomar um copo d'água depois deste curto intervalo, depois desta música que nós tivemos aqui. Os nossos convidados já se fazem presente aqui na sala. É verdade, eles já estão aqui. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, corram já para o Facebook, para a página da nossa TV, Frejo Cia Show. Deixe ficar o seu comentário porque o programa de hoje está muito quente. Permita-me antes já de apresentar aqui os nossos convidados, agradecer aqui o Mr. Maduro, Nelson Mozilla, pelas camisetas, né, por esta linda marca. Muito obrigada. De facto é uma camiseta incrível, que traz uma mensagem muito profunda, né, que fala de orar até que alguma coisa aconteça. Portanto, muitíssimo obrigado. E nós, deste lado, também queremos agradecer todo aquele que tem deixado ficar o comentário no Facebook, partilhado do programa. Tem sido muito bom. Obrigada a todos vocês pelo suporte, obrigada pela força, obrigada pelos comentários, obrigada pelas críticas, obrigada mesmo do fundo do coração a todos vocês que estão conectados conosco neste que é o programa Conexões Gospel e não só na tua TV. Podemos avançar para o tema? Sim. Mas permita-me dizer que estás muito fofa. Obrigada. E hoje também. temos aqui mais uma convidada, né? Não estás só. Pois. Bem-vinda já agora, né? Vamos começar. Não, vamos começar com a mulher. Com a mulher, por causa né? da mês, né? É do mês assim que é. Bem-vindo ao programa. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui convosco e obrigada acima de tudo por poderem honrar o mês de abril como mês da mulher. Uma vez que todos os dias é dia do homem, não é? É verdade.
Atenção que para quem tem acompanhado aqui o Conexões Gospel, o Abdul tem estado aqui como convidado, aliás, ele é residente. Exato. E hoje temos uma, digamos, renovação nos convidados. Temos aqui um novo convidado que está de facto a representar aqui, para além do Abdul, os muçulmanos islâmicos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Primeiro dizer para todos os irmãos muçulmanos que nos acompanham, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que Allah subhanahu wa ta'ala aceite o nosso jejum, e dizer para os outros convidados, bom dia para todos e Deus abençoe o nosso dia. Eu vim a representação do Abdul, ele não pôde estar aqui convosco por alguns motivos que têm a ver com o trabalho dele, e se Deus permitir, inshallah, ele voltará no próximo programa. É verdade que vocês estão num mês super especial, né? Muito, de facto especial para... muito. É um mês abençoado, é o mês de Ramadã, o mês em que os muçulmanos cumprem com o jejum, desde o romper da aurora até o pôr do sol. Ok. E esse período os muçulmanos procuram sempre ativar aquilo que é o seu interior, dar mais a presença, a conexão com o interior e Deus, nesse caso, e tentar controlar aquilo que eles não conseguiam controlar, os seus impulsos, a paciência, controlar a fome, a sede. Então é um teste, o jejum de Ramadã é um teste para todo muçulmano passar. Aquele que é rico, por exemplo, neste período já consegue ver como é que o pobre passa sem comer durante o dia, aquele que não tem nada. Então aí os muçulmanos aproveitam este mês para partilharem tudo que tem. Não há rico, não há pobre, tentam pôr tudo no mesmo nível. Por isso que o final do mês de Ramadã acontece com a caridade. É a caridade para o necessitado. Gesto lindo esse, né? Então é o mês em que vocês tentam arrecadar as forças para o ano. Exatamente. Então aqui é um mês que vai se ver, nota, se não fosse pela pandemia e as mesquitas estão fechadas, há muito gesto de caridade nos muçulmanos e alhamdulillah, louvado seja Allah, todos os muçulmanos agora estão virados da caridade para Cabo Delgado, Palma, porque são muçulmanos que estão a sofrer. E dói quando vimos terroristas islâmicos, quer dizer, como é que um terrorista mata um muçulmano, por que não mata não muçulmano? Se fosse muçulmano, quem está a sofrer lá, se o terrorismo, se o Muhammad ensinasse realmente o terrorismo, será que era para matar irmãos dele, quer dizer, se matar entre eles? Então o terrorismo, se fosse algo bom, né, não defende nada os muçulmanos. Os deslocados são muçulmanos, os que sofrem são muçulmanos. Então por isso que tudo está a ser canalizado para os muçulmanos de Cabo Delgado. E vamos rezar para que Allah aceite o esforço. Eu uso mais Allah, mas vocês usam Deus, não há diferença. O termo Allah é mesmo dizer Deus, mas é uma questão de hábito. Pois é. Estamos aqui também do meu lado direito com o nosso querido convidado. Pode sim apresentar-se. Muita paz. Muita paz. O meu nome é JC Maloa, reverendo. Quero saudar a todos os que estão acompanhando o programa e que a minha expectativa é que de facto Deus possa realmente falar aqui através da minha pessoa, que sejamos todos abençoados. Uau! Muito obrigada. Já estão aqui. Muito obrigado aqui mesmo por ter aceito o convite. De facto vai ser bom estar convosco para falar de facto deste assunto. Já podemos sim começar com o reverendo para ter sim falar deste assunto. Eu sei que muitas pessoas já ouviram falar desta palavra adultério. E fui percebendo que esta é uma palavra que vem já de várias gerações, que vem trazendo aqui várias dúvidas, algumas alterações. Para poder arrancar com este tema, pode-se definir mais ou menos o que é o adultério? Não é fácil a gente entrar na componente de definição, porque geralmente algumas palavras, por exemplo, como esta do adultério, tem também um contexto cultural que não podemos nos imiscuir delas. E virando para aquilo que as Sagradas Escrituras
falam sobre a questão do adultério, nós encontramos também que a palavra usada para adultério na Bíblia, que é a palavra moicheia, ela no Novo Testamento, e assim também como no Antigo Testamento, ela tem algum significado polissêmico, significando que a mesma palavra pode dizer várias coisas dependendo do contexto. Pois. No entanto, fazendo uma definição abrangente, e quizá posteriormente a gente pode entrar para algumas especificidades, o adultério é uma relação extraconjugal quando praticada por alguém casado. Isto seria, no caso concreto, de um homem casado com a sua mulher, envolver-se sexualmente fora deste casamento. Esta pessoa está no campo do adultério. O mesmo em relação à mulher. Se uma mulher casada se envolver fora do seu casamento com uma outra pessoa, também encontra-se no campo do adultério. Portanto, qualquer relação sexual que aconteça fora do casamento, ela recai no âmbito do adultério. No entanto, quando nós observamos um bocadinho, entramos um pouco nas Sagradas Escrituras e vamos analisar outros aspectos que envolvem a questão do adultério, parece-nos, entendendo o Antigo Testamento, nos parece que a questão do adultério recaía principalmente no caso de um homem casado envolver-se fora do seu casamento com uma mulher que também seja casada. Nós não encontramos no Antigo Testamento assim uma rigorosidade de facto quando analisamos as Sagradas Escrituras, que nos levam a entender que se, por exemplo, alguém que é casado se envolve com alguém fora do casamento e essa pessoa com a qual ele se envolve, seja uma mulher solteira, sendo este casado, possa estar no âmbito do adultério. E aí nós recaímos para alguns conceitos como a poligamia, que era tivemos também, até a falar na edição passada. Que era, de certa maneira, permissivo. E eu digo permissivo porque, de acordo com as Sagradas Escrituras, a poligamia nunca foi plano de Deus. Nós, quando entramos para as Sagradas Escrituras e percebemos a formação do homem e da mulher, e depois a formação do casamento e a formação da relação que o homem tem que ter com a mulher, nós percebemos pelas Sagradas Escrituras que a poligamia estava fora de cogitação. Okay? Se houver mais alguma dúvida, eu posso depois esclarecer. Mas avançando um pouco mais, entrando para esta componente, eu estou casado com alguém e saio do meu casamento, envolvo-me com uma mulher que não é casada. E há esta percepção cultural, é importante que se frise, esta percepção cultural de que esta pessoa não está entrando em adultério porque a pessoa com a qual se envolve não é casada, ok? Nós podemos depreender, quando lemos o Levítico capítulo 20, 10, podemos depreender isso. Era uma percepção errônea, errada, cultural, e não algo de fato com uma chancela bíblica divina. Até porque quando entramos um pouco mais adiante, Jesus Cristo vem e faz uma elucidação em relação a isso, porque outro aspecto muito importante que os telespectadores têm que saber aí em casa é que a revelação bíblica ela é progressiva. E o que eu quero dizer com isso é que quando nós entramos para a Bíblia e as revelações que vão sendo dadas aos profetas e todos os acontecimentos, nós encontramos que à medida que o tempo vai passando, Deus vai clarificando alguns aspectos conceituais. Porque nós notamos no Velho Testamento que a lei mosaica, também a lei de Moisés, que não aceita o adultério, tem de facto uma forma de ter um comportamento perante esta situação, e nós olhamos também a vinda de Jesus no Novo Testamento para os cristãos. Percebemos também que ele traz uma outra forma de ver. Isto é assim porque o trato da lei de Moisés, a lei de Moisés é uma lei que depois vem com ordenanças, e a maneira como este povo deveria, na prática, executar a interpretação da lei de Moisés, vai determinando, por exemplo, algumas folgas, vamos assim dizer, algumas permissões que Moisés foi dando devido a questões culturais. Por exemplo, a questão do divórcio, ela é permitida
por Moisés. Moisés permite o divórcio por causa da dureza do coração daquele povo. O que estava a acontecer ali é que, não havendo abertura para divórcio e sendo o único recurso a divórcio a morte, okay? o marido se impelia a matar a sua esposa para poder se livrar dela. Okay? Então estamos a entrar em casos extremos. De homens que sabem que querem se separar, ele já não quer mais estar com aquela mulher, mas sabendo que as Sagradas Escrituras não permitem, pela dureza do coração, maltratarem aquela mulher, ok? Para que ela pudesse... Exatamente. Então Moisés, observando esta questão da dureza do coração, ele acabou permitindo a entrada do divórcio para corrigir algo que poderia ser muito pior. No entanto, quando Jesus Cristo ele vem e traz a elucidação disso, e os cristãos, nesta dispensação que nos encontramos, não temos muitas desculpas a dar, porque Jesus não somente ele elucida, como também ele dá-nos o recurso sobre como é que podemos ultrapassar isso através do Espírito Santo. Aquilo que eram nossas dificuldades deixam de ser dificuldades porque já temos uma força, um poder exterior que nos dá essa capacidade. Ele, quando vem, ele aperta, vamos assim dizer, o cerco, e ele até diz que se um homem olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já comete adultério no seu coração. Portanto, o adultério ele passa a ter aí um conceito muito mais forte, muito mais intrínseco, e deixa de ser somente um ato sexual em si, mas também passa a ser o desejo lascivo do coração de um homem em querer se envolver com uma mulher fora do seu casamento e vice-versa. Uau! Ok, temos aqui a nossa convidada também. Gostávamos de saber se também faz parte da... crê na mesma ideia que o nosso convidado aqui ou tem mais alguma opinião diferente? Olá, mais uma vez, muito obrigada. Eu estou aqui convidada como psicóloga clínica. Sob o Fórum Clínico, vou começar por definir a psicologia. A psicologia, como definição inicial desta palavra, significa psique, que significa alma. Portanto, é logia, que significa estudo. A psicologia é a ciência que estuda a alma. E quando começa esta ciência que estuda a alma? Começa, portanto, numa época medieval, onde só havia o conceito espiritual. E começam os cientistas daquela época, que ainda não era ciência, a se questionarem como é que funciona esta questão do comportamento humano. E chegou-se à conclusão que a alma, não é? Porque estamos aqui a falar de religião, de Deus. Sim. A alma, ela ocupa o corpo. E a alma faz com que o corpo tenha atitudes, comportamentos e ações. Quando se descobre este tipo de informação, começa-se então a estudar a relação entre a presença da alma, que vem de Deus, os desejos humanos e o comportamento, portanto, que o ser humano tem. Com o tempo, introduz-se dentro da psicologia, para além do estudo da alma, introduz-se também o estudo do comportamento e o estudo também dos processos mentais que existem no ser humano. Isso quer dizer que respeitam de facto essa parte espiritual? Claro que sim. Não há nada que não seja de Deus. Não há nada que tenha sido feito sem Deus. Sem Deus, E é bom que isso esteja claro. Não há nenhum conhecimento sem Deus, porque só Deus é que transmite estas inspirações ao ser humano, através da alma, não é? Porque é uma centelha de Deus. Portanto, que isso fique claro, Deus não está separado da ciência, Deus inspira a alma que está naquele corpo para ir buscar conhecimento, para fazer o bem à humanidade. Ok? Então, dentro desta questão toda e voltando para o adultério e associando o fato de que a alma tem desejos, descobre-se que a alma sente amor, apaixona-se. Mas o corpo tem o desejo sexual. Portanto, o corpo sente a excitação e permite com que homens e mulheres sintam excitação por várias pessoas. E daí também vou partilhar aqui a ideia, o conceito cultural.
não é? Porque vamos passar para o contexto africano. Nós estamos em Moçambique e nós temos um povo africano que, por natureza, é polígamo, não é monógamo. Moçambique, África é um continente de poligamia. E eu vou falar isto não só por causa de a entrada da televisão em 1981, onde vêm os conceitos monógamos que vêm do Ocidente, por parte das novelas e dos filmes, é tudo uma fantasia muito bonita. Mas antes disso, os nossos bisavós viviam em palhotas, uma palhota da casa principal e 5 palhotas à frente da sua casa. Onde tínhamos na palhota principal a mulher primeira, ou o marido, e depois ele tinha mais 5 mulheres. Podemos ir ao encontro do que o meu bisavô, o meu trisavô, questões de cultura. São questões culturais. Para além das questões culturais, nós estamos em Moçambique. O Moçambique permite o casamento tradicional. Mas diz que se quiseres ir ao casamento civil, só podes casar com uma pessoa. A Igreja Católica diz que se queres casar na Igreja Católica, só podes casar com uma pessoa. Mas a cultura moçambicana, nós temos o casamento tradicional. O famoso lobolo. Se chama lobolo. No centro tem outro nome, no norte tem outro nome. E são histórias culturais moçambicanas que nós não vamos apagar de um dia para o outro. E por muito que haja algumas pessoas que se queiram declarar monógamas, são livres, não é? Nós temos um país maioritariamente polígamo. Nós podemos tentar ocidentalizar o moçambicano, que é muito bonito. Na Europa, os homens já são monógamos. No Brasil, aparentemente são monógamos. Na Europa também há poligamia. Mas é importante esclarecer as pessoas. Por que eu digo que é importante esclarecer as pessoas? Porque por causa destes movimentos televisivos todos e da ciência e dos direitos humanos e do feminismo e da independência da mulher e etc, e da justiça, não é? Nós acabamos iludindo o povo moçambicano que entra em casamentos com um conceito errado do casamento e depois a realidade não tem nada a ver com aquilo que as teorias estão todas. Temos boas teorias, são teorias muito bonitas e devemos todos caminhar para aquelas teorias que fazem-nos alcançar o bem. Mas na realidade, estas pessoas mesmo que colocam as teorias em prática são as primeiras a serem fracas no corpo. São as primeiras que depois são tentados, a tal da tentação, não é? E vivem vidas polígamas, apesar de se declararem monógamos. O que é que acontece na psicologia? Quando estamos no consultório, nós recebemos a alma dentro do corpo em conflito. E nós somos obrigados a conseguir tratar este conflito. Por quê? Porque temos a religião de um lado a dizer, não, você é pecador, você não vai para o céu. Não merece ter essa chance, você você não vai ter salvação. Você é um demônio, digamos assim. E temos um ser humano que entra em conflito, porque o ser humano, quando cresce, as crianças, por causa do sistema nervoso central, é como funciona o cérebro humano. O pai diz isto, a mãe diz aquilo. A criança desenvolve dentro do seu corpo emocional a voz de cada mãe, pai, irmão, tio, dentro do seu corpo. E ele cresce a ouvir comandos. Você não presta, você não é bom, você vai para o inferno, e assim, com a perca do desequilíbrio, as vozes vão aumentando. E estas pessoas, todos nós passamos por isto, cada um de vocês, cada um de nós tem, digamos assim, vozes que dão instrução, que na igreja se chama de Espírito Santo. Às vezes é o Espírito Santo, outras vezes são projeções mentais, psicológicas, que o ser humano faz para poder lidar com tudo que recebe do exterior, e o psicólogo tem que ensinar aquela pessoa a processar aquela confusão toda que está dentro da cabeça dele, porque ele quer ser perfeito, quer ser aquilo que todo mundo gosta. E voltando para o adultério, este é o conflito que vive o homem, que vai à igreja com a sua esposa certinho, mas chega em casa é um homem adúltero. A sua esposa tem acontecido muito. Tem acontecido muito. Portanto, ele não diz ao pastor, eu sou adúltero porque o meu corpo ele sente, ele vai. Não tem pecado nenhum, porque ele tem um corpo físico que tem o seu lado animal. Todo mundo pode ver os animais e ver como eles se comportam. Ele não está fazendo nada de errado, mas ele tem que agradar o pastor, então ele vai para o pastor e ele mostra, eu sou bonzinho.
mentira. Pois. Mas não há nada de mal nisto. Então, o que é importante, o que eu quero transmitir como mensagem aqui é que o ser humano, que eu acho que é o que as igrejas precisam muito de colocar em prática, é unir o povo, não separar o povo. Neste momento... Sim, porque nós, desculpa cortar, nós notamos, principalmente quando entramos no islamismo, no cristianismo, no catolicismo, nós percebemos que algumas leis, infelizmente esta mulher, este homem é olhado como aquele que não merece ter oportunidade. Exatamente, como não tendo a oportunidade de ser acolhido por causa por causa dos comportamentos. Exatamente. E então é isso que nós precisamos faço aqui, aproveito esta oportunidade para fazer um apelo às religiões, que as igrejas não devem ensinar as pessoas a separarem-se umas das outras, devem ensinar o entendimento, mas acho que isso também faz parte da palavra, penso eu, tanto na Bíblia como no Islão, acho que vem lá escrito, é preciso, há iluminação com Deus quando nós atingimos o entendimento, quando aprendemos a compreender o que se passa com as outras pessoas. E isto por quê? Porque nós temos hoje em dia casamentos ficticiamente bem passados. Na igreja é tudo bonito, mas em casa a mulher trata mal o marido, a mulher queima o marido, a mulher anda a mexer no telefone do marido, a mulher anda a perseguir o marido, a mulher anda a fazer feitiçaria, seja espiritual, da igreja como do curandeiro, para manter o marido preso. Portanto, as pessoas não aprendem a compreender o que é que se passa no outro, não se questionam. Por exemplo, a mulher... esta pessoa acaba tendo problemas, digamos, psicológicos. Esta mulher começa a virar neurótica. Depois vai desenvolver mais, porque queremos perceber como é que é de mas facto... vamos dar espaço aqui. Porque queremos de facto perceber mas antes que tipo mesmo de passar de dar o espaço ao nosso querido convidado, a convidada esteve aqui a tocar num ponto muito importante que me deixou assim... com um ponto de interrogação. Esteve aqui a falar dos antepassados que podiam ter muitas mulheres, não sei o quê. E podem até hoje. Até hoje. Exatamente. Até eu gostava hoje. de saber se atualmente considera-se esse tipo de pessoas adúlteros. Não, o lobolo não é considerado adúltero. Não exatamente falando do lobolo, porque há pessoas que adulteram, que vão ter com outros homens e outras mulheres sem que façam o lobolo, assim por detrás. Então podemos considerar este casal adúltero. Existem pessoas que hoje em dia não se assumem como polígamas. Elas querem mostrar à sociedade que são pessoas corretas. Pois é. E elas fazem questão de transmitir essa imagem, têm vontades sexuais, tanto da alma como do corpo, vão atrás, mas não aceitam assumir-se perante a família que são polígamos, não é? E o que estas pessoas fazem? Vivem escondendo, porque têm vergonha de se assumirem. Antigamente, quando o homem tinha a primeira mulher, não é? Ele depois de algum tempo identificava que, pronto, os homens sempre brincaram na sociedade, brincam, mas depois descobre que não, esta eu quero fazer da minha segunda casa, não é? Isso quer dizer que era normal. Era normal, não era problema nenhum. Ele falava com a esposa, não é? Comunicava, olha, a segunda casa, não podia não dizer onde é, não é? Na minha casa, por exemplo, os meus avós não diziam que eu estou a ir à segunda casa. Mas não será esse que exatamente o problema atual a segunda casa. Agora que os homens já não dizem à mulher que, olha, eu agora vou arranjar uma segunda esposa, e aí acaba surgindo esses conflitos. Em termos de doenças psicológicas, em termos de transtornos mentais, neuroticismo, etc., essas patologias em que a pessoa aparece no psicólogo, as mulheres principalmente, é porque há excesso de informação. O homem hoje em dia não esconde. Ok. E as mulheres... Estamos numa época em que fala-se muito de direitos humanos. Pois é. Antigamente as mulheres tinham menos sentimentos, as emoções eram menos valorizadas. Hoje em dia, com o desenvolvimento dos direitos humanos e a descoberta de que o ser humano sente dor emocional, e aliás a dor emocional é que leva ao suicídio, não é a dor física. Pois. E de facto este é um dos outro fator muito Podemos importante. Agora ouvir um pouco muito só, importante. Voltamos mesmo, porque esteve aqui a falar de um assunto de facto muito importante que vamos é a dor querer. emocional. É verdade. O problema principal é a dor emocional. É verdade. E às vezes para não causar dor emocional devemos aprender a esconder. Homens, aprendam a esconder as vossas traições. Atenção, mas depois vamos entrar nesse assunto. Graças a Deus não saber estou esconder nesse bem.
Vamos aqui ouvir também a opinião de Sheikh neste assunto sobre adultério. Tanto é que depois acaba não chegando, não concordando com o cristianismo, principalmente quando se trata de ter a segunda mulher como depois de ter vida a primeira parte, a segunda, primeiro deu a entender que islamicamente é necessário explicar para as pessoas perceberem alguns aspectos. Primeiro, saber que o primeiro homem que foi criado no mundo foi Adão, por Deus. Seguida foi criada Eva, era a esposa de Adão. Eva e Adão eram marido e mulher. Viveram no paraíso marido e mulher. Ok? Não existe islamicamente que a fruta proibida no paraíso era a parte sexual, essa coisa toda não existe. Ok? Se era proibido no paraíso, será proibido aqui. Ok? O que eles viviam lá, viviam como marido e mulher, e Deus criou eles e disse, olha, no meio disso tudo, ok? Vocês estão a ver como frutas, comam tudo menos estável. Era um teste. Primeiro porque o objetivo de Deus não tem plano B, islamicamente. Deus é perfeito. E tudo quanto ele faz é perfeito, não tem plano B, não erra e vai para o plano B, ok? O plano era da terra, o paraíso é que nós, é nossa origem, é de onde a gente vem, ok? O plano era para a terra, o paraíso era a escola, o paraíso não entra diabo, o paraíso não há restrição. Naquele paraíso de Adão e Eva, diabo entrou, ok? E quando se entra no paraíso, não se sai. Aquele paraíso entrou-se e saiu-se. Ok? Era uma escola que o ser humano, por mais que tenha 50 mil carros à sua volta, e tu dizes para ele, olha... Desculpa para ver se o microfone está ligado só. Tá ligado. Tá? Ok, pode. Tem um carro que tu não podes tocar, ele tem Lamborghini, tem tudo lá. Mas tem um carro pequeno, ele diz, olha, não toca. Ele vai tentar mesmo, por curiosidade, de tocar aquilo. E isso foi a parte que o diabo encontrou no Adão. Procurou a curiosidade dele daquela fruta, daquela árvore. E a partir daí eles vieram para a terra. Penso que volte a... Estar a receber aqui indicações de que o... Já está? Ok, pode avançar. Exatamente. Quando eles vêm para a Terra, todos nós, ok? Deus, para nós muçulmanos começa a formação da humanidade com Adão. Adão teve filhos, esses filhos começaram a ter outros filhos, começaram a ter Chita, até Noé. Porque a mensagem de Adão não era de muçulmano, não era não sei o que, era muçulmano de Deus. De Deus, ok? Deus transmitiu para Adão, ele viveu a experiência dele no paraíso e essa experiência transmitiu aos seus filhos. E os seus filhos começaram a transmitir também para os outros, ok? Começaram a vir até onde os cristãos, por exemplo, chamam de Israel, ok? Estamos a falar de Jacó. Todos esses, a religião era única, não era porque Deus não tem 5 religiões, não tem 4 religiões, não tem... Tem uma única religião, ok? A mensagem veio de lá até aqui, ok? Onde é que nós queremos chegar? Queremos chegar nos judeus, ok? Jesus era judeu, não era romano, não era americano como parece. Jesus nasceu judeu e viveu judeu, saiu do mundo judeu, ok? E obedecia às leis do judeu. Jesus não apareceu como um europeu, como está a aparecer com cabelos loiros, assim, aquela toda imagem que os europeus fizeram. Jesus era judeu, nasceu seguindo as leis de judeus, quer dizer, desde criança, desde que Maria o teve, levava para o templo de criança, para o templo. Ele aprendia com eles, ok? Aprendia com os sacerdotes lá no templo, judeus, ok? Nas Páscoas aprendia lá, ok? Jesus cresceu obedecendo a lei de Moisés, ok? Ele tinha uma lei, sim, trazia aquela que ele chamava assim, nova palavra, ou Novo Testamento, nova, é isso. Que depois foi chamado Novo Testamento. Jesus não escreveu na época dele nenhum livro, não houve nenhum livro. Que foi escrito na época de Jesus. Jesus vivia seguindo os mandamentos de Moisés, ok? Os mandamentos de Moisés serviam para Jesus como judeu, ok? E como para qualquer outro judeu. Jesus não chegou lá e disse, portanto, o adultério, desde lá até, foi proibido.
Nunca houve um tempo. Mesmo no tempo de Abraão, de Moisés, desde Deus que criou o ser humano, o adultério foi pecado. Ok. Nunca foi algo porque não sei o que, foi pecado. Pois. E a religião, a palavra de Deus é para quê? É para orientar como é que o homem deve viver com esses seus desejos. Por isso que no tempo mesmo dos judeus, o adultério era uma coisa suja. Pois. Hoje, como ela disse, por causa dessa beleza toda que foi feita, o adúltero hoje já parece como, vamos lá, é normal. Porque hoje a prostituição é legal, tudo isso é legal, tudo isso acontece. Então isso não é pecado, como a sociedade vê. E o adultério começa a aparecer como algo menos, vamos lá, menos mal. Mas antes, na lei, o adultério, na lei de Deus, o adultério era algo sujo. Era pior que mentira, era pior porque destruía. Tanto é que quem cometia o adultério era mesmo apedrejado. Exatamente. Até a morte. Significa, lá não era visto, não é porque o Jesus chegava lá e disse: adultério está bom, cometam lá. Não podia fazer isso. Adultério é pecado, na palavra de Deus. Islamicamente, nós muçulmanos, o adultério começa, como ele começou a dizer também, o adultério começa em tudo que te leva para lá. Tens que evitar o olhar, tens que evitar o contato, a sedução, tens que evitar tudo. As mulheres muçulmanas não são muçulmanas. Atenção, mulher de Deus. Toda mulher de Deus. Toda. Já pela agora, Bíblia, pelo Taurá, Taurá significa Antigo Testamento, pelo Alcorão, toda mulher não deve ser exposta. Os seus coisas. Não é porque é muçulmana só que veste aquilo, não. Não podem as pessoas pensar que aquilo é vestimento de mulher muçulmana. Não. Olha lá para uma freira. Okay? É mesmo para quem serve a Deus, para aquela mulher. Aquilo ali é bíblico, é lei de Deus, a mulher tem que se cobrir. Pois. Vou pedir aqui. Não pode olhar a situação como se fosse aquilo é para uma mulher muçulmana e eu posso usar uma minissaia. Mentira. Pois. Em nome de Deus você não pode usar nem pela Bíblia nem nada. Segundo, outra coisa. Antes de entrar na segunda parte, vou pedir para segurar, voltamos contigo, atenção. Temos que visitar o nosso queridíssimo intervalo, né? Exatamente, vamos a um curto intervalo e voltamos já com este tema super interessante e agradável. Até já. Até já. Volta mesmo. Vai. Dizem que a história é escrita pelos vencedores. Mas os vencedores às vezes não contam tudo o que deveríamos saber. A tua TV conta a história de Moçambique, sem excluir nenhum interveniente. Todos os domingos, não perca Moçambique, um programa sobre a história de Moçambique, onde não há vencidos nem vencedores. Moçambique, e todos os domingos, às 21 horas, na tua TV. É domingo, é show da Tânia. Conversa. Na primeira chapada, eu basava. Violência na nossa sociedade é normalizada. Se os trabalhadores se chateiam, param, o engenheiro não sabe dizer qual é a solução. Por que você deixa o demônio? Eu tinha me afastado um pouquinho de Deus. Vou verificar se já defendeu e se já começaste a faculdade. Todos aqueles que vivem a acusar os outros passam a ser filhos do acusador. Diversão. Que a minha foi embora. Ô, Guira, pé. Mas espera, esse caso é o problema. Tenho um filho, amamentei. Clemente. Responsabilidade social. Então aqui está a cadeira para o nosso amiguinho, claro. Fica ciente que não estás sozinha. O teu problema já é o problema. Agora tem que enfrentar o Aqui tem que sair a retaguarda, porque... Dicas da Coach. Quando tu tens uma visão clara, esse medo que tu tens, tu vais ignorar. Todos os domingos, comunicando contigo. Fique ligado. O debate dos principais acontecimentos que marcaram a semana é aqui na tua TV. Quem fala é raptado. Quem produz para a economia é raptado.
quem faz alguma coisa importante para este país é raptar. E quando eles descobrem, porque geralmente ligas para a polícia num setor que tratam de rapto, e alguém lá dentro das fileiras lá é que comunica aos raptores. Comunica aos raptores. Esse sujeito já começou a mexer-nos aqui. Em Maputo foram montadas as câmeras ao nível, quer dizer, portanto, da cidade de Maputo. Nunca a polícia veio nos apresentar um único vídeo. Não perca a opinião dos painelistas no maior debate da televisão moçambicana. Maldito coronavírus que veio em Moçambique, porque o coronavírus trouxe uma nova forma desses nossos empresários fugirem da sua responsabilidade. Há uma dirigente, quer dizer, portanto, do nosso governo, que foi capaz de alugar uma casa acima de 400 mil meticais mensalmente. Pagava uma mensalidade, uma renda de 400 mil meticais para uma casa que ela foi alugar, quer dizer, portanto, na província de Maputo, em Matola. Sim, é uma preparação extra. E por fim, vai-se aparecer com o posicionamento de que não há condições para que seja aumentado o salário dos trabalhadores moçambicanos. No rescaldo semanal, validamos a pluralidade da opinião dos moçambicanos. Abandona ninguém que o
E cá estamos nós de volta com este tema super interessante que é o adultério. O nosso convidado esteve mesmo aqui a falar acerca das mulheres, que elas deviam se cobrir, que não pode ser somente as mulheres islâmicas, as mulheres muçulmanas, mas toda mulher deve sim estar sempre coberta. É verdade. Mas também dissemos que o adultério não é somente aquela pessoa que toca, é aquela pessoa que olha. Cobrem tudo, mas não cobrem os olhos. E como é que explica essa parte da pessoa ter que porque o homem é uma bênção, né? Ele usou, já está aí a imaginar, não sei quantas. Vou tentar até falar na nossa linguagem, né? A mulher olha e diz, uau, que bofe. É verdade, como é que sim. é? Já está aí, de facto. Como é que explica a situação da mulher? A primeira coisa, né? O Islã recomenda a lei de Deus. Eu estou a falar isso com bases bíblicas, como sabe, que nós fazemos estudo das duas coisas, seja a Bíblia, seja o Alcorão, principalmente para situações como essas, ok? Nós hoje já sabemos o que a Bíblia diz, o que o Alcorão diz, ok? Por exemplo, o adultério na Bíblia é proibido, isso está claro, e todo homem, como mulher, deve preservar ao outro. Pela fé, deve procurar não entrar no adultério, evitar, por isso chama-se a recatar o olhar, o homem e a mulher. O problema não é desejar, o problema é controlar o desejo. Nós temos que o Moisés, estamos a falar, vamos lá supor, de coisa, a história de José. Allah, que passou por aquela tentação. Quando fala isso no Alcorão, ele diz, Fahammat biha. Ele, quando viu a mulher, desejou. E a mulher também desejou a ele. Mas o que faz? A piedade é controlar o teu desejo. Não é você não ter desejo, senão é um morto. Que não tem desejo, tu tens que olhar, desejar, mas controlar. Tem que olhar, desejar e controlar. Senão, então, qual era o valor? Pedir perdão qual logo era o valor? automaticamente. O controle, saber que isto é pecado. Tu és humano. É verdade. Tens essas partes humanas. Então, saber controlar isso, sim. E a parte que tem a ver com a poligamia, ok? A poligamia, todo o tempo, pela palavra de Deus, biblicamente. Já perguntamos, algumas pessoas estão a dizer, Deus criou Adão e Eva um só. A criação é o início. Não pode chamar Abraão polígamo, não pode chamar Moisés, aliás, adúltero, ok? Porque sabe que Moisés teve 4, Abraão teve 2. Foram os primeiros não homens. pode chamar esses homens de Deus como adúlteros. Voltando para Gênesis, nós percebemos que Deus diz que fez a mulher só para o homem, porque tirou, né, a costela do homem. E de facto, por que houve esta digamos, a entrega dos homens para com muitas mulheres? E também vou querer perceber também na posição de Jesus, porque Jesus, ele aparece diante das pessoas que queriam apedrejar esta mulher, obviamente que queriam seguir a lei de Moisés, e ele acaba trazendo uma outra observação, diz que aquele que nunca pecou, que é a primeira a tirar a vamos começar na mulher. A mulher pela natureza é monógama, pela natureza ela é somente para um homem, pela natureza da mulher, só por para mais que ela tente, não vai conseguir. O homem tem experiência de ser polígamo, é bom, consegue, é trabalho dele, ele consegue e faz bem. Se aparecer se lhe aparecer, se lhe aparecer num prédio inteiro, tu vives lá, um prédio com 10 andares, todos os teus vizinhos sobem, dizem, tua mulher está grávida. Todos dizem que são pais. Todos são pais da criança? Não. Mas se aparecer o contrário, 10 vizinhas aparecerem todas grávidas, dizendo que você me engravidou, a possibilidade de você ter engravidado delas é qual? Mas Zero. Só uma curiosidade. É porque o homem consegue. Volto novo para o Gênesis. Por que houve esta troca? Sim. Permita-me aqui dar aqui umas ilações muito importantes em relação a... Deixar eu terminar de falar. Sim, pode deixar só. Eu estou interessada em perceber a minha islâmica, não africana, islâmica. Ela estava a falar dos desejos. O que o Islã veio fazer é colocar regras na poligamia. O Islã não proibiu a poligamia, limitou o número
e colocou regras, barreiras. O que significa que um homem muçulmano só tem direito de 4 mulheres. Atualmente. Não é atualmente, não tem desde a palavra, nós não temos essa parte da atualização, não atualização. A palavra vem, aquilo que foi dito lá é religião, aquilo que não foi dito lá é inovação. O que não foi dito pelo mensageiro é inovação. O que eu digo hoje é dizer minha palavra, então não sigam. Sigam aquilo que foi dito. Desde lá, 4 mulheres. Essas mulheres devem ser tratadas não por igual, equitativamente. E não pode passar 4 mulheres. Por igual significa o quê? Por igual significa você comprar um sapato idêntico. Se ela não gosta. Pois. E as mulheres eram só uma bênção quando se trata desse assunto. Mas já agora, qual é essa necessidade de ter 2, 3, 4 mulheres? Qual é a necessidade? O homem necessita muito. O homem, ele sexualmente é ativo. Não é como uma mulher. Ela está aqui, atenção aqui, pode não concordar. Tens que falar abertamente do homem, como ela disse. Muitos pensam que são de uma, enquanto ele não consegue. O homem é ativo sexualmente. É como se o homem fosse um animal. Nós estamos no corpo. A alma está no corpo. E biologicamente está estudado cientificamente que de fato a mulher é monógama, não é? Biologicamente o homem tem maiores necessidades sexuais. Então ele não se satisfaz apenas com ter estado. Ele esteve consigo esta noite. Ele vai sentir necessidade sexual no momento em que você, mulher que está satisfeita porque tem o seu limite, ele há de necessitar, e há de necessitar, e há de necessitar. Então, biologicamente está previsto que de facto o homem seja polígamo, não é? É por isso que mesmo aqui em África já existiam as regras da poligamia. Nós estamos a tentar a tornar a nossa sociedade, os nossos homens mais monógamos. Nós percebemos isso por causa da parte emocional, por causa da parte sentimental. Mas antigamente havia regras. O homem não fazia poligamia para todo mundo ver. No quintal, onde todo mundo consegue ver. Não, ele tinha a mulher aqui na Pula Nascimento, depois tinha outra na Mafalala, depois tinha outra no Xamanculo, e depois tinha outra na Matola. Não é? O meu avô era polígamo e tu não sabias onde estava outra mulher. Nem ninguém falava e nem ninguém vinha contar. Hoje em dia há muita fofoca. Obviamente. Hoje em dia há muita fofoca. Nós temos amigas que vêm te dizer o que o teu marido está a fazer. Mas isso é essa intenção é destruir casamento. E toda mulher que tiver alguém, uma irmã, uma prima, uma tia, uma amiga que venha lhe dizer, vi o teu marido, a primeira coisa que essa mulher tem que dizer, quando esse marido eu lhe deixar porque eu acredito e o homem tem que ser fiel a mim, ela vai me arranjar outro marido? Pois, sim. Vai? Não, então guarde a sua informação e você ajuda a sua amiga a manter o casamento que ela tem. Então, hoje em dia, as mulheres perderam o respeito pelo espaço do outro. As mulheres, hoje em dia, são mulheres que manipulam, controlam e têm a intenção de fazer do homem um animal doméstico. Pois. E a natureza do homem não permite. O homem, a não ser que ele seja muito bem enfeitiçado, muito bem amarrado, muito bem manipulado com feitiçaria, mesmo que seja da igreja, não é? Fazem-se propósitos e põem-se fotos e fazem-se orações. Essas coisas todas que se fazem, tudo isso é tentativa de manipular pessoas. Já agora, existe um preparo emocional que se possa fazer mesmo por parte da ciência, não é? Para poder preparar tanto a mulher assim como o homem para que consigam superar esse adultério? Existe. Se você for ao psicólogo marcar uma consulta, pode fazer uma terapia de casal. A mulher, quando começa a perseguir o homem, ela desenvolve uma doença que se chama a neurose. É a mania da perseguição. Ela vê no telefone, ela mexe os bolsos. Isso já é uma patologia psicológica. Ela já tem que ir ao psicólogo porque ela precisa de parar com aquilo para o corpo
que são as tais que, pronto, estão aqui então, a falar as necessidades, por mais que a mulher vá lá vasculhar, não para. Toda o tratamento tradicional, todo acontecer na nossa sociedade neste momento, se nós não explicasse a matar, literalmente, para controlar os homens da religião, e os homens vão muito à igreja. Eu acho que é importante começarem a fazer reuniões para as mulheres do que para os homens, que não precisam de andar aí a mostrar para todo mundo que está. Antigamente não era assim. Atenção, 3 minutos Antigamente aqui. não era assim. Podemos ouvir aqui também o reverendo JC. Estamos com pouco tempo, JC, fica à vontade também, os 3 minutos. As coisas aqui muito importantes que eu quero clarificar em relação a este tema. Pois. Religiosas, elas tentam se religar a Deus, mas a religião não conecta o cristão. Ele tem um encontro com Deus, e a partir deste encontro com Deus, você, só pela palavra, você já começa a perceber o que significa a adulteração. Então, o adúltero é alguém que o homem iria se juntar à sua mulher, e ambos se tornariam. Se afastou tanto que o primeiro adúltero que existiu na história da humanidade foi Lameque. Ok? Lameque, o desenrolar dos problemas que aconteceram porque os homens pegaram uma e outra mulher. A descendência deles já tinha sido definida através da sua esposa, mas porque a esposa não estava engravidada até hoje. As guerras que existem no Médio Oriente e por aí em diante, por causa desta relação que ele teve fora do casamento. Quer dizer que todo visita a Bíblia e vê problemas, ok? Tudo por fruto destes relacionamentos. Agora, a psicologia, que é aquele homem que está em contato com Deus, consegue resolver, que é o problema do pecado, das ações, das vontades da carne, dos desejos, etc. Então, nós não podemos assumir aqui que o africano porque ele é polígamo, porque ele pode ter 2, 3 mulheres, porque isto é uma questão cultural, mas não é uma questão do homem. O homem como tal, na sua essência, ele foi feito para ter uma única mulher. No entanto, se este homem perde a sua essência espiritual, ok? Ele não consegue manter essa posição. É aí onde nós precisamos de trabalhar o espírito deste homem. Eu era um homem, eu pessoalmente, dando testemunho de mim mesmo, eu era um homem que não conseguia me conter. Mas a partir do momento em que eu tive um encontro com Deus, Deus restaurou a minha pessoa de tal sorte que eu estou feliz, satisfeito com a minha esposa, ok? E não vou me desviar disso. Por quê? Porque houve um renovo do espírito e da alma. E a palavra de Deus, a Bíblia diz que a Bíblia, ela vai até aonde o espírito e a alma se encontram. Exatamente, ele vai até esse ponto. Então ele faz a operação aonde o psicólogo não opera. O psicólogo não opera na depressão, mas a palavra de Deus, ela opera lá. Então, o psicólogo não opera. É possível que o homem tenha somente uma mulher. Como? É possível que o homem tenha somente uma mulher. Não, mas é óbvio que é possível. Não, aqui não é uma questão. Exatamente. Por quê? Porque é aquilo que eu estava a dizer. Não. Aqui, a questão aqui é a seguinte. A questão aqui é a seguinte. Ir para a igreja, entenda isto. Ir para a igreja não significa ir para Deus, ok? Ir para a igreja, estar na igreja, não significa ter encontro com Deus. Tem pastores que estão na igreja e que não têm um encontro com Deus. E cometem adultério. Exatamente, cometem adultério. Tem indivíduos que vão para a igreja 5, 6, 7, 8, 10 anos e não estão libertos, porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Exato. Aqui a essência, quando eu digo que Jesus Cristo ele veio e ele levou o padrão, o que Jesus Cristo ele faz, ele tem um encontro com cada um de nós, e neste encontro ele capacita o homem a viver uma vida pura, uma vida santa, uma vida correta, de acordo aos ditames da sua palavra. E é isto que temos que aqui trazer à tona. Se a pessoa não teve um encontro com Deus, essa pessoa não está capacitada, ela que vai para a igreja, ela precisa de ter um encontro com Deus. E a partir do momento em que ele tem este encontro, de fato, ele consegue ultrapassar as suas dificuldades e por aí em diante. É porque não temos muito tempo. Eu poderia dar aqui testemunho. Eu não estou a falar de coisas que eu vi. Eu estou a falar de coisas que eu vivi. Ok? Olha, Micas, se tu me conhecesses algum tempo atrás,
Tu não poderias nem sequer imaginar que tipo de homem eu era. Ok? Mas houve uma revolução espiritual na minha vida. Deus tocou, Deus mudou, Deus transformou a minha essência, o meu pensamento, a minha forma de ser e estar. E me colocou-os aqui a dar testemunho daquilo que ele fez. Paulo era um assassino quando ele teve um encontro com Deus. Porque a diferença está aqui. Não foi para a igreja, não foi igreja. Ele era fariseu, doutor da lei. Ele estava na igreja há muito tempo. Mas no dia em que ele teve um encontro com Deus, ele se transformou. Então o que eu quero dizer aqui para fechar é o seguinte: as pessoas, minha filha, elas vão para a igreja, as pessoas são religiosas, as pessoas sobem escadas de joelho, as pessoas jejuam, as pessoas fazem muitos sacrifícios, cortam os seus corpos, entram nas cabanas, fazem os seus sacrifícios, mas o problema da alma elas não resolvem. Porque tem um aspecto aqui também muito importante no que diz respeito ao africano, é que o adultério e os problemas de relações sexuais ilícitas e por aí em diante também é um problema espiritual e demoníaco. Até porque mesmo o Corão fala disso. Não é possível, ok? Não é possível um indivíduo que espiritualmente não esteja dotado, capacitado, ok? Vencer estas tentações, estas provações da alma. O resultado é que quando uma pessoa sai do seu casamento e envolve-se não é somente uma relação de carne que está existindo ali, mas também uma relação de espírito. E muitas vezes são questões espirituais que fazem com que este homem saia do seu relacionamento e se envolva em outros relacionamentos. Antes de avançar, um minuto só, desculpa. Vou pedir aqui só para falar, será que de facto ainda vai continuar? Só queria de facto colocar aqui a pergunta para o reverendo. Não acha que de facto esta lei islâmica de colocar pelo menos 4 mulheres vai limitar aquilo que é o adultério deste homem? Não acha isto como uma solução de evitar este adultério? Porque o islamismo permite a existência de 4 mulheres. Como é que olha para não é o que vem de fora que torna o homem puro, mas é o que sai de dentro deste homem que o torna impuro. Okay? O que faz de mim impuro não é o fato de eu olhar e ver uma pessoa que está mal vestida, que faz de mim impuro. Okay? O que faz de mim impuro é o que está dentro de mim, dentro da minha essência. Tanto que eu cruzo com pessoas mal vestidas, mas isso não significa que eu vou querer entrar em contato sexual com as pessoas que estão mal vestidas. Se eu estiver espiritualmente dentro de mim, preparado por Deus para tal, eu vou chamar essa pessoa mal vestida e vou sentar com ela e vou ensinar ela o caminho, como é que ela deve se vestir. Está entendendo? Então, o que vem de fora não torna o homem impuro, mas o que sai do homem é que torna ele impuro. Você pensa que 4 mulheres é suficiente para um homem cheio de desejo? O Salomão quantas mulheres pegou? Ele pegou 1000 mulheres, mesmo assim depois escreveu em Eclesiastes que não estava satisfeito. Significa que nem 4, nem 5, nem 1000. Se o problema do pecado, o problema do espírito não estiver curado, se Deus não te toca por dentro e não te transforma, meu irmão, você pode pegar 1000 carros, 1000 casas, 1000 mulheres, tudo o que você quiser, você não vai resolver o problema. Resumindo, como é que olha para esta lei de 4? Porque eu noto que, olhando para o islamismo, é mesmo para evitar isto, de uma forma resumida. É correto, vem de Deus, esta lei estabelecida por Deus, como é que... Mas então o que eu estava a dizer, a revelação divina, ok? À medida que a gente vai pegando a revelação divina, nós encontramos esta progressividade da mesma, ok? O último que tratou desse assunto na Bíblia foi Paulo, ok? E Paulo, ao tratar desse assunto, ele pura e simplesmente voltou, aliás, ele citou Jesus Cristo que nos leva ao princípio e que diz, no princípio Deus fez homem e mulher, um só. Esse é o princípio. Então o que o cristianismo faz? Ou o que é que o encontro com porque esta questão de cristianismo também já começa a ficar muito aguada, né? O que através de Jesus Cristo Deus faz? Deus nos leva ao princípio, a uma restauração deste homem. É por isso que ele é conhecido como o novo Adão, porque ele nos leva de volta à essência do propósito de Deus, ok? A religião não faz isso. A religião cria mecanismos artificiais para que a gente resolva o problema. Jesus não, ele leva-nos de volta ao princípio, ele restaura-nos de volta ao princípio, dá-nos domínio das coisas, de acordo a Gênesis. E é isto que tanto os cristãos
assim como os judeus, os islâmicos e todos os outros têm que perceber. Nós temos que voltar ao propósito do que Deus quer, e não ao propósito do que a religião, do pastor, sei lá, seja lá quem for, quer. Mas é a vontade de Deus em primeiro lugar. E a vontade de Deus é essa. Esteve aqui a falar também, desculpa, esteve aqui também a falar de que o homem é somente para uma única mulher. Aquele homem que esteve mesmo a viver no mundo e que teve vários filhos com várias mulheres, e essas crianças, esses seres inocentes, como é que ficam diante desse assunto? Tratando sobre isso, Paulo dizia que mantenha-se como foi convertido. Se tu és chamado por Deus e tu tens 3, 4, 5 mulheres, ok? Tens filhos por ali, não vais mandar embora essas pessoas. Tu te mantens como tu estavas. Essa que é a doutrina. Mantens como tu estás. Agora, aqueles que têm chamado, para ministração, para estar, Deus, já vi isso de forma prática, acontece. Tem 2, 3 mulheres e por aí em diante. O que Deus faz? Deus começa a arrumar as coisas na vida dessa pessoa. Okay? E aquilo que não era para ser, deixa de ser. Esse indivíduo acaba se confortando com uma e depois continua o seu ministério. Aqueles que não têm um chamado para ministro, geralmente elas ficam com os 2, 3, continuam com a sua família, não há nenhum problema no cristianismo, e aí isso é permissível, porque ele fez isso antes de conhecer a verdade. Doutora, psicologicamente falando, qual é a consequência desse adultério quando se envolve em filhos? Ok, em psicologia não existe adultério. Tá bem? É melhor deixar claro, porque a psicologia é uma ciência neutra. A ciência cura todas as pessoas. Já imaginou se no hospital tivéssemos dizer, você é católico? Não, você é muçulmano. Então não posso te curar, só posso curar judeus. Está a perceber? Então, estão a falar aqui sobre a existência humana muito no contexto religioso, da religião. Deus e religião são coisas diferentes. Isto por quê? Porque o mundo... Estou a falar aqui da religião católica, o cristianismo, a religião muçulmana, os judeus. Estas religiões surgiram numa certa zona do planeta. Deus falou com vários profetas em várias partes do mundo. Não sei se percebem que o mundo é redondo e temos o continente africano, temos o continente asiático, temos o continente europeu. Deus falou com todas essas zonas. Estas pessoas que criaram estas religiões, elas, quando criaram essas religiões, não sabiam que havia outros seres humanos do outro lado do mundo. Não se conheciam. Até criarem seus barcos, até ver os aventureiros, até se descobrir que havia povos em outras localizações. Então, quando o paciente vem ao consultório para se tratar psicologicamente, ele não está a ser visto, até porque o psicólogo e o médico é proibido de avaliar o paciente segundo a sua religião. Não é ético. Não deve existir essa separação, essa escolha. Não, ele é um ser humano e Deus criou todos os seres humanos. E é somente paciente. É somente porque Deus é uma pessoa que falou também com os africanos, porque há muitos anos atrás não havia religião católica aqui. Mas Deus estava a falar com os africanos. Então não vamos agora começar a ignorar todas as nossas origens e dizer que Deus é católico ou é muçulmano, ou é judeu. Deus não tem religião. Deus vai às comunidades, que cada comunidade tem a sua cultura. Não sei se vocês ainda percebem que cada comunidade tem a sua cultura. E fala com o representante cultural de conexão com Deus daquela comunidade. Não é? Há coisas que cada cultura tem que já podem ser violações de direitos humanos. Violações de dignidade humana. São coisas diferentes. Então, o paciente não comete adultério. O paciente, quando entra no consultório, está num estado de conflito, porque ele ouve da igreja que ele é pecador, que ele não é merecedor do amor de Deus, ele não é merecedor de ter sorte, porque ele não está a ter comportamentos adequados. Completamente destroçado. E ele chega em conflito. Porque o corpo dele quer uma coisa, a alma dele quer uma coisa, mas a Bíblia diz outra coisa. O Alcorão diz outra coisa. A Bíblia dos judeus diz outra coisa. Aquela pessoa está em frangalhos e está a virar um doente mental. Portanto, o psicólogo não avalia as pessoas segundo a religião. Avalia sobre a reintegração da pessoa para que ela volte a conseguir funcionar
consiga expressar amor, não começa a falar sozinho, porque a doença mental tem um limite. A partir de uma certa altura vira doença crônica. Se aquela pessoa não é tratada, ela mata alguém, ela fica um paciente mental toda a vida, não há medicação que vai alterar e não há igreja que a vá salvar. Então, eu uso esta oportunidade como um apelo, porque nós precisamos todos de nos apoiar. Eu vejo aqui discursos que fazem com que as pessoas sejam inimigas umas das outras. E em vez disso, nós precisamos... Há muita coisa na palavra, tanto no Alcorão como na Bíblia, que fala do entendimento. É preciso tentar compreender o próximo. É preciso tentar compreender o próximo e o que se passa dentro dele antes de dizer que não. Você não presta, você é um sujo e por isso você não merece isto. Não é? E esse é o conflito que todos os pacientes que estão no consultório vivem. Eles vêm para lá com julgamentos, vêm para lá com excesso de crítica, vêm para lá com excesso de disciplina. Você tem que controlar o seu corpo. Isso enlouquece as pessoas. Então, há doenças que são simplesmente desenvolvidas por excesso de disciplina. O psicopata, o sociopata, ele é uma pessoa manipuladora porque ele é muito disciplinado. Então, são fontes, são coisas que não teria aqui a religião como explicar, mas graças a Deus somos todos iluminados por Deus, seja religiosos ou não, para fazer o melhor pelo ser humano, para curar o ser humano. Ok. Psicologicamente falando, acha que a separação é uma forma correta de poder resolver esse adultério? Você aqui a falar de doenças crônicas, que a pessoa começa a sozinha. Então, não havendo entendimento entre o casal, o que a psicologia ajuda o casal para poder superar esse mesmo adultério? Então, nós estamos numa sociedade em que nós somos ensinados que a pessoa tem que ser perfeita por obrigação. O ser humano não consegue ser perfeito. Você vai à igreja, ele te diz, você tem que ser perfeito. Se não tiver este comportamento, és o diabo. Você vai à igreja, ao Islã, você tem que ter um comportamento, se não tiveres, não vais ter sorte, não vais ser abençoado, não vais, tua família não vai progredir, não sei o quê. Vais aos judeus, todas essas coisas têm as mesmas regras. E então, o que acontece? Acontece que depois nós temos situações em que realmente as pessoas acabam não tendo paciência para conviver, para lidar com as falhas dos outros. E como você, que está a ser ensinado que se quem não é perfeito é porque é o diabo, o que você faz quando o seu marido não é perfeito? O que o homem faz quando a sua mulher não é perfeita? Porque quem não é perfeito não presta. O que você faz? Você não tem paciência nem para os seus filhos. O teu filho tem um problema de ansiedade, porque o teu cresceu a ver o pai a gritar com a mãe e está a ir à igreja, mas não consegue sair daquela violência. Vai ao psicólogo, vai aprender a conter a raiva. Mas ao mesmo tempo, aquela criança desenvolve um transtorno de ansiedade. Vira uma criança que só grita. Não consegue fazer mais nada se não gritar. Você é o diabo, sai da minha casa, tira, enxota o filho para fora de casa. Vira um menino de rua. Então, nós não nos estamos a ajudar porque nós estamos a criar uma sociedade. Se continuarmos a dizer estas coisas, e é a sociedade que nós vemos hoje, criamos uma sociedade separatista que despreza o próximo. Jesus Cristo não ensinou isso. Muhammad também não ensinou isso. Moisés também não ensinou isso. Não é? Então, é por isso que eu digo, Deus é uma coisa e religião é outra, porque em momento nenhum esses profetas disseram escorraça lá este aqui porque não presta. Estão a ver, mas aprenderam já tivemos aqui algumas leis que aceitam. Infelizmente estamos com pouco tempo, vamos sim também querer ouvir aqui o Sheikh. Dizer que infelizmente o programa tem um tempo muito mesmo, e não é fácil de facto. E esse tipo de tema precisa de muito tempo. Vamos pedir aqui que seja 1 minuto mesmo para cada coisas que devem ser ditas. Não sei, vou procurar saber com outro se eu não resumi ou ele resumia mais. Não sei, vou procurar depois dele ver. O que é importante as pessoas saberem é de que Muhammad sallallahu alaihi wasallam, profeta Maomé, como as outras pessoas dizem, profeta Maomé, mas para nós é um nome pejorativo. Maomé não existe. Para nós existe Muhammad, o nome é Muhammad. Somente. Quando esteve em Medina, encontrou judeus e cristãos que já viviam lá.
E os muçulmanos viveram com judeus e cristãos. E até porque no livro, no Sagrado Alcorão, eles são conhecidos como adeptos do livro, adeptos da escritura sagrada. Ok? Os judeus receberam a escritura sagrada, os cristãos receberam a escritura sagrada. O profeta Muhammad não sabia ler nem escrever. Isso foi bom. Por quê? Porque ele falou coisas que estavam na Bíblia que estavam sem saber ler nem escrever. Falou de tanta coisa sem saber ler nem escrever. Porque podiam dizer exatamente que ele está a copiar tudo. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam teve um estado. Nós estamos a falar no contexto de povo moçambicano. Ok? Nós estamos a ver isso como uma questão grande, como um problema para ser resolvido. É fácil falar quando nós somos de lá de baixo, ok? Mas quando somos pessoas que temos que tomar uma decisão para mudar uma situação, já o assunto já é diferente. Já estamos a falar da situação do próprio Estado moçambicano, que tem que assumir algumas responsabilidades como governo. Tem coisas que são conhecidas como lei. Toda palavra tem lei. Toda palavra que Deus enviou tem lei. Então, se tudo que vem de dentro é que serve, a lei toda seria nula. Porque qual era o benefício da lei? Porque tudo vem de dentro, o que vem de dentro é que serve. Então, tinha que rasgar as leis, porque tudo tinha que sair de dentro. Não. Então, se tens dentro algo de bom, tem que te manter o cumprimento das leis. O cumprimento das leis que faz você ser um bom cidadão, mesmo em Moçambique. Se te dizem, não pode andar acima de 22 horas. Você diz, não, isso não tem nada a ver, tem a ver com minha... Então você é o quê? Um desobediente. Todo mundo tem lei. Já agora, quero perceber, desculpa cortar. Quero perceber, atualmente na lei islâmica, como é que vocês olham para uma mulher que comete adultério? Qual é a vossa posição? Porque... É onde eu estava a ir. Porque islamicamente, a lei islâmica vem de um Estado, ok? Já era um Estado que tem, por exemplo, hoje tens a Arábia Saudita, que é um Estado islâmico. Quer dizer que a lei de lá não é a Assembleia, é uma lei com princípios islâmicos. O que está no Alcorão é que se implementa. Okay? Quando tu não vives num Estado, quer dizer, tem essas leis. Vamos supor a situação de casamento com uma mulher não muçulmana. O casamento com uma mulher não muçulmana, estamos a falar, quer dizer, um muçulmano, como tem acontecido aqui, com um cristão. Com um muçulmano com uma cristã. Ok? Conhece aquela situação que tem que converter, aquela situação toda. Quando nós estamos num país, por exemplo, como uma Arábia Saudita, em que a lei funciona para todos, então esse casamento vale lá. Ok? Mas um contexto moçambicano é onde existem problemas que acabou falando. Porque quando há separação, cada um quer levar o filho para outro lado, outro quer levar o filho para a igreja, outro... Mas se fosse na Arábia Saudita, por exemplo, onde as coisas são todas já com uma lei, já não aconteceria isso. Vou pedir ao Sheikh para deixar ficar as últimas considerações. Já não temos pouco tempo, depois também vai deixar ficar as últimas considerações. Atenção. Na Índia, há uma zona da Índia em que as mulheres casam com... uma mulher casa com 5 homens. Porque não há mulheres suficientes naquela zona. É só para... Posso só deixar ficar as últimas considerações, por favor? Só tem um minuto. Voltar mais para voltar mais para este lado. É que são as últimas considerações. O número de mulheres e o número de homens que existe mais são mulheres. Pois é. E hoje, vocês sabem, hoje toda mulher está de olho. Mulher solteira já quase não... Toda mulher está de olho. Deixa abraços para quem está em casa e muito obrigado pela presença. Pode ficar as últimas considerações mesmo. E infelizmente não pude desenvolver, obviamente, não tem tempo. Inshallah, como eu digo, eu espero que próximas vezes, né? Vamos ver que há de estar aqui o Abdul já habituou. E qualquer coisa, é bem-vindo. Qualquer coisa, eu ainda estava a conhecer pela primeira vez. Mas ele saiu muito bem. Ainda estava a interagir pela primeira vez com ele. Não, também tenho coisa assim. Então, aí qualquer coisa com os meus colegas aqui,
Ok. Não, nada disso tem a ver com luta. É verdade. É simplesmente É verdade. para Sim, dar sim. mais ânimo ao programa, dar mais aquela quentura. Estamos com pouco não ser tempo. uma coisa Estamos com pouco tempo. Muito obrigado pela presença mesmo. Vamos também pedir aos Quero agradecer a todos que acompanharam o programa até aqui. Um abraço especial à minha família. E minha consideração final mesmo é para que não sejamos religiosos, mas que busquemos mesmo ter este encontro com Deus, porque é de fato a partir daí que a gente consegue fazer as coisas com muita facilidade. Deus é amor. Se você buscar a Ele de coração, com certeza você vai encontrá-lo e vai conseguir superar todos os seus obstáculos, e para Deus irá toda a glória. Muito obrigado. Ao estimado telespectador, quero agradecer imenso pelo convite, pelo programa e por esta tripla. Foi uma tripla espetacular. Espero que os ouvintes tenham conseguido perceber. A mensagem que eu quero mandar ao estimado ouvinte é que realmente os conflitos do seu pensamento é que realmente promovem a doença psicológica. Quando ver que tem pensamentos, um diz isto, outro diz aquilo, mas o seu corpo quer isto, mas você está a lutar consigo próprio, faça uma consulta ao psicólogo. Precisa de ajudar a acalmar-se, porque isso significa que está a ouvir coisas de muitos lados e essas coisas estão-lhe a baralhar, mas o seu corpo quer uma coisa, a sua alma quer outra coisa, o seu espírito quer outra coisa, e você precisa de ajuda para poder se acalmar, para não fazer o split da sua personalidade e desenvolver problemas mais sérios. Ok, muito obrigado mesmo pela presença. Foi uma hora, né? Estar deste lado. Querido telespectador, já sabe que domingo sim entramos 10 horas e o próximo programa com certeza será incrível. Queria agradecer aqui ao Nelson Mozilla Maduro, que deu-nos essas lindas camisetas que com certeza muito estão impactando obrigada e um vidas beijo mesmo. enorme. É. Bom, a palavra de Deus diz-nos que nós devemos seguir os preceitos de Deus. E a psicóloga esteve aqui a nos dizer que nós devemos ser mais unidos, devemos conversar mais, devemos nos entender para que possamos evitar certas coisas. Não somente falando de adultério, mas outras coisas que acontecem no casal, infelizmente. Um beijo enorme a todos vocês que estiveram ligados a nós aqui à tua TV. Eu muito me despeço. Tchau.